bom, Bia? Dando continuidade ao nosso tema da última pauta, o psicopata, nós fechamos falando sobre psicopata na parte afetiva, né? E como que seria isso, um psicopata se envolvendo com uma pessoa, quando a gente fala de afeto, fala de sentimento, relacionamento, como que é isso? Não é, né? Não é. É interessante, assim, porque o psicopata, dentro da relação afetiva, ele é um grande ator, né? No sentido assim, de fingir um afeto que não existe. Porque a gente viu muito claramente que o psicopata é aquela maneira de funcionar, é aquela maneira de ser, onde existe todo o lado racional e existe um lado afetivo praticamente gelado, frio, né? Então, como é que a gente pode falar de relacionamento afetivo em pessoas que não têm afeto, que não se afetam, que não se importam, que não têm remorso, que não têm culpa? Quer dizer, a relação afetiva com o psicopata é uma relação inglória, no sentido, essa pessoa sempre vai ser usada, ela é um objeto. E muitas vezes o psicopata constitui uma família e tem até relações ditas afetivas para dar uma satisfação à sociedade. Você chegou num ponto que realmente eu queria entender, né? Se ele não tem sentimento, se ele não tem... por que ele está ali se envolvendo com alguém? Porque e ele fingindo tem um ganho, isso, né? Ele tem um ganho, aquilo que eu falei. Para o psicopata, ele tem sempre o objetivo de usar alguém para atingir status, poder e diversão. Então, se a pessoa pode proporcionar a ele algum tipo de status, algum tipo de diversão ou poder, ele vai ficar com aquela pessoa, mas não porque ele senta alguma coisa, porque ele vai se abastecer de algo que aquela pessoa pode dar. Por exemplo, ele pode estar com uma pessoa que é muito bonita, que é muito envolvente, para que ele possa dizer como ele é fodão de ter aquela pessoa tão bonita, tão envolvente, tão talentosa. Mas isso não quer dizer que ele gosta daquela pessoa, absolutamente. Se ele tiver que humilhar, se ele tem tiver... algum interesse nisso. Tem o interesse, tem o poder de exercer o poder, tem o prazer de exercer o poder em cima da outra pessoa, e ele não poupará esforços no sentido de seduzir inicialmente, se tornando a melhor pessoa do mundo, sendo sedutor, maravilhoso, tendo o melhor sexo que você imagina, porque assim, o sexo para o psicopata não é sexo para nós. O sexo psicopata é um instrumento de envolvimento e de sedução. Porque veja bem, ele pratica o sexo que você quer receber, seja como for, porque ele tem a frieza. Um psicopata não brocha, por exemplo, a não ser que ele finja, só para causar um impacto, ou despertar pena, ou falar que tem um trauma. Isso também é uma coisa muito típica, né? Eu costumo dizer que as duas coisas, quando vêm juntas, a gente tem que estar muito alerta para identificar um psicopata. Primeiro, atitudes maldosas de forma repetitiva. É um comentário, é um sarcasmo, é fazer o outro se sentir inferior, é fazer o outro se sentir culpado, ou outras pessoas. E junto com essa coisa de atitudes maldosas, uma coisa de encenação de vítima, de se fazer de vítima. Porque o psicopata, ele está sempre contando uma história triste para que a gente possa ter complacência com ele. Então, por exemplo, ele faz uma coisa muito ruim, aí ele imediatamente finge um arrependimento, se joga e diz que não vai mais fazer. Por quê? Porque a pena é um dos sentimentos que mais fragiliza a gente. Quando a gente tem pena de alguém, é como se a gente assinasse um cheque em branco na mão daquela pessoa. E o psicopata, ele sabe muito bem que, ao despertar pena em alguém, esse alguém é facilmente manipulável. Você consegue identificar as presas fáceis dele? São pessoas com autoestima baixa, são inseguras. Pessoas de coração extremamente generosos, são pessoas com uma autoestima mais baixa, são pessoas extremamente, ao mesmo tempo, são pessoas que têm um brilho muito próprio, que têm uma coisa muito bonita, porque eles não chegam em volta, é como insetos em volta da lâmpada. Um psicopata não se aproxima de uma lâmpada apagada. Então, ele vai em torno daquela pessoa para sugar o que aquela pessoa tem de melhor. E é incrível, porque assim, uma pessoa que se relaciona com um psicopata, literalmente se relaciona com um vampiro. Eles são vampirizadores, eles vão tirando aquela energia, a gente vai vendo aquela pessoa perder o brilho, perder a alegria, porque é como se a dominação deles fosse exatamente essa.
Então entra na vida de um homem ou de uma mulher sempre muito entusiasmado, quase você achando que é o homem ou a mulher da sua vida, né? Porque eles representam muito bem esse papel. Ele é ótimo, ele é ótimo, ele é educado, ele é gentil, ele manda flores, ele faz tudo. Passado esse momento de sedução, quando ele vê que você caiu naquela coisa e que o território está bem montado, inclusive com amigos, com parentes, que ele fez aquela coisa toda em volta, aí ele começa a se mostrar na intimidade. Ele continua mantendo aquela coisa, aquela pose para o externo, mas aí ele começa a, dentro do relacionamento, fazer uma coisa extremamente tóxica, né? Que é culpar a pessoa por tudo que dá de errado, tudo que ele faz, ele sempre dá um jeito da outra pessoa se sentir culpada, ou então, se ele não consegue jogar a culpa, ele faz a vitimização para que a outra pessoa tenha pena. Porque ao sentir pena, a outra pessoa dá mais uma chance, dá uma segunda, dá uma terceira, ele jura que não vai fazer. Psicopata não tem tratamento, né, Bia? Não tem o tratamento pelo seguinte, porque o psicopata não é uma doença. Ele sabe que ele é assim, ele sabe que ele se utiliza das pessoas. O grande prazer dele numa relação não é a troca afetiva, é o controle. É o jogo do controle, é o jogo da submissão do outro, é ter a vida do outro sob o controle dele. Esse é o grande barato, esse é o grande prazer. Né? Seja numa relação saudável, seja numa relação onde rola até um sexo mais agressivo. A questão é subjugar. Não existe esse prazer saudável de dar prazer ao outro e sentir prazer. Não é uma brincadeira. Porque sexo bom é uma brincadeira. Que tema pesado, né, gente? Você que comecei com isso, agora eu vou ter que brincar. É fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho. E o que você pode me dar, assim, de dica para os nossos amigos? Tem alguma coisa que possa alertar, ajudar? Porque às vezes a gente escuta falar, eu não consigo sair dessa relação, e se sente até culpado. Eu acho assim que antes de entrar na relação, a gente tem que ter o cuidado de sair, a gente tem que ter o cuidado de não entrar. Nunca a gente pode deixar entrar na vida da gente uma pessoa da qual a gente não sabe a história, que eu digo HPP, História Patológica Pregressa. Gostei! Porque a gente deixa entrar e aí você, por exemplo, você começa a ter um relacionamento com um cara que é divorciado, aí ele tem 3 ex-mulheres. Aí sempre ele chega na vida dizendo assim, não, porque minha mulher me roubou, eu dei o apartamento, fiquei sem nada, fiquei pobre, larguei tudo. É tudo muito bonito, né? Aquilo é bonito, você morre de raiva das ex-mulheres, Mas eu sempre digo, conversa com essa ex-mulher. Porque assim, uma pessoa que saiu de 3 relacionamentos, pode até ser que seja uma pessoa boa, mas assim, será que ele não repetiu a mesma coisa? Porque o psicopata, por ele não ter emoção, ele repete os mesmos erros. Porque a memória da gente é uma memória marcada pela emoção. Eu não repito um erro que me fez sofrer. Se ele não sofre, ele repete os mesmos erros. Então, assim, a gente se dá o trabalho de saber realmente se as histórias que alguém entra na nossa vida contando é verdade ou não é? E uma coisa que eu deixo aqui pra gente pensar um pouco, você vai gostar muito, que você ama essa temática também, eu acho que tem muito a ver, são os relacionamentos hoje, que são os relacionamentos por redes sociais e por aplicativos, porque as pessoas que já têm uma autoestima baixa, são inseguras, têm dificuldade de se relacionar, é uma ótima forma de se relacionar por ali. Parece que você está indo ali no shopping. E, por incrível que pareça, algumas pessoas que eu conheci que passaram por esses problemas foram relacionamentos encontrados em aplicativos. Não, eu não seria preconceituosa nesse ponto. Eu acho que o mesmo critério que a gente faz na vida real, a gente tem que fazer na virtual. Você tem que ir vendo quem é aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está o tempo inteiro em rede social, tem alguma coisa errada. Aquela pessoa está ali o tempo todo. Essa pessoa não trabalha, essa pessoa não tem uma hora que ela não pode estar. Né? Por exemplo, uma pessoa que quer que você atenda um telefone o tempo inteiro,
como se você não tivesse vida. Essa pessoa não te respeita. Ah, desculpa, mas então eu não posso me relacionar com essa, porque eu não tenho como no meu trabalho eu vou atender o telefone. Não, mas aí que tá. Alguém que estará com você terá que respeitar isso. E você não sabe respeitar. Né? Porque a pessoa pode falar assim, olha, não, eu liguei, você não me atendeu, e fazer uma fusaca. Tipo assim, isso é um absurdo, é falta de respeito, você não me ama. Invertendo as coisas. Quando na realidade isso é falta de respeito de quem está querendo que você pare o seu trabalho para dar uma atenção imediata. São os relacionamentos abusivos. Relacionamento com psicopata é sempre um relacionamento abusivo. Voltando sempre. lá no tema dos relacionamentos Exatamente, tóxicos. é sempre um relacionamento abusivo. Porque você tem uma pessoa que está ali aberta para amar com uma pessoa que não amará nunca. Então você perguntou assim, não tem cura? Não tem cura porque na realidade é uma maneira de ser, não é uma doença. Ele sabe que ele é assim, ele gosta de ser assim e ele faz tudo para que o outro esteja subjugado. E do momento que o outro está subjugado, ele mantém aquilo ali como se fosse um território, como se fosse um quartel-general de apoio. Porque ele começa a fazer a sedução em volta das outras pessoas. Além do então sofrimento de eu gostar. só um instantinho, é muito comum um psicopata, depois que tem o seu relacionamento dominado e bem estruturado, ele começa a literalmente seduzir todo mundo que está em volta. Então, para manter a pessoa isolada. Entendi. Porque a pessoa que está se relacionando com um psicopata, ela sofre muito porque ela gosta dessa pessoa, ela passou a gostar dessa pessoa, e ela faz com que essa pessoa, e o psicopata faz com que essa pessoa tenha esse sentimento de culpa junto? O tempo todo. Por exemplo, porque para um psicopata ele nunca erra. O erro, qualquer que seja, ele vai para o outro. Então ele vai fragilizando o outro, porque o outro vai se sentindo um incapaz, uma pessoa que não tem nada de bom, porque no fundo, no auge da relação com o psicopata, a pessoa primeiro acha que encontrou o melhor homem da vida, ou a melhor mulher da vida. Fica grato de ter aquela coisa tão maravilhosa ao seu lado, né? E ele faz você pensar assim. Em compensação, ele não é nada daquilo. Aquilo foi um personagem criado. E eu acho que quem se apaixona por um psicopata, na realidade se apaixona por uma questão, pelaquela coisa que ele se apresentou. Mas não é ele. Na realidade, a grande dificuldade das pessoas que se apaixonam por psicopata, primeiro é admitir que aquilo que eles achavam que era amor nem existiu. Porque assim, não existe amor com quem não sente, ainda mais quem não sente amor, né? Para a gente ir fechando, eu vou trazer para você uma dúvida que a gente escuta muito. Às vezes as pessoas brigam na rua com alguém e falam, é um psicopata, né? E está muito na moda o termo psicopata social. Ele existe, esse psicopata social. Você está me trazendo hoje, a gente falou um pouco sobre o psicopata afetivo. Mas existe aquele psicopata que entra no meio das redes, do social, do convívio. Mas aí ele novamente está fazendo a mesma coisa, né? É um ser que está botando suas teias para conectar pessoas para chegar aos seus objetivos. Então, nesse caso, o psicopata social nada mais é do que o mesmo psicopata afetivo, mas com um plano de expansão muito mais ousado. Porque é como se ele quisesse entrar numa rede de contatos de pessoas para galgar situações, né? A gente conhece casos de psicopatas sociais que se fizeram de pessoas, filho de alguém muito famoso ou filho de gente muito rica, e não eram nada disso. E foram se relacionando com as pessoas e ninguém foi checar se aquela pessoa era filho daquele que ele dizia ser filho, e a coisa foi tomando um vulto, no sentido até da pessoa começar a entrar em festa e se identificando como filho de alguém. E ninguém nunca foi checar. Então, assim, a gente vive numa sociedade de tanta superficialidade que as pessoas acreditam nas mentiras. Um psicopata é uma pessoa que é um mentidor, quanto mais, é um mentiroso quanto mais. Voltando um pouquinho nessa coisa do relacionamento afetivo, às vezes eu vejo pessoas nos dias falando assim, mas eu estou me relacionando, ele está estudando medicina, de uma família maravilhosa, e aí depois passa um tempo e fala assim, não fazia nada,
Nem passar na porta da faculdade. Mas por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que o que vale é o que a É o pessoa status. aparenta O ter, ser. não ser. Não, é o que a pessoa diz que é e aparenta ser. E a questão é, a gente confere? Será que também a gente não está querendo acreditar? Mas assim, não é a questão de fazer ou não fazer medicina, ou fazer direito ou não fazer direito, mas assim, para um psicopata mentir é uma coisa divertida, é um jogo. É um jogo onde o outro cai e ele reafirma a sua inteligência, entre aspas. Agora, pra gente que ouve uma coisa, como é que uma pessoa que faz medicina está sempre disponível? Como é que uma pessoa que trabalha no tribunal tem sempre tanto tempo para estar em tudo que é roda, para estar em tudo que é evento social? Participar de tudo. Eu acho que também a gente tem que desfazer esse príncipe Eu gostei encantado, muito ou a do princesa, título, e começar a que eu ainda não botar gravei, vou a até anotar realidade, aqui. né? A história pregressa, como que é o nome? HPP. HPP, História Patológica Pregressa. História Patológica Pregressa. Meu povo, vamos procurar História Patológica Pregressa dessas pessoas. Das pessoas. É simples, né? Vem cá, você quando vê um livro, você lê o primeiro capítulo, você lê o segundo, você lê o terceiro. Se não está agradando, você não vai já para o quarto. Exato. As pessoas que entram na vida da gente são livres. O primeiro capítulo agradou, o segundo, mas tem ali uma coisa que está errada. Que não está Tem uma entendendo outra aquele coisa. livro. Sigam a intuição. A intuição da gente não falha. Porque muitas vezes você se relaciona com um psicopata e tem um dia que você pega uma mentira, que aquilo não ficou muito esclarecido, aí ele mudou de assunto e você deixou passar. Sabe aquela coisa? Mas no fundo, a intuição tá sempre te sinalizando, tem uma coisinha errada, tem uma coisinha... Mas as pessoas não querem ver. Porque querer ver é querer desfazer sonhos. Mas aí a gente não pode É a necessidade de querer ter o outro, né? Eu acho que é ter para ter uma história, mas a questão é que essa história é um castelo de areia. Uma hora vai vir um mar, vai derrubar. Tem uma coisa que eu acho tão bonita, que tipo assim, a paixão nasce do desconhecido, né? Mas o amor precisa ter conhecimento para se amar. Eu não posso amar uma pessoa que eu desconheço o passado ou desconheço sua essência. Uma dica que eu deixo aqui, a fome. Quando a gente está com fome, a gente compra besteira. Cuidado. Cuidado.